Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Estamos hoje na nossa sexta aula do curso de técnicas de vendas no varejo, falando de um tema bastante importante, não só para os profissionais da área comercial, mas para todos, que é a questão da segurança no trabalho, prestando atenção em alguns itens muito importantes, em informações relevantes. Nós garantimos a nossa saúde, a nossa segurança e a segurança de todas as pessoas que nos cercam. Segurança do trabalho. Você já reparou que ao nosso redor existe uma variedade de símbolos e sinais e que muitos deles estão relacionados à nossa saúde, à nossa segurança e também a normas de convivência que se fundamentam em leis? Pois é, nas ruas, a todo momento vemos placas e sinais orientando o trânsito, avisando o que é permitido e o que é proibido, alertando para locais prioritários para idosos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência, etc. Aliás, esse tema nos chama muita atenção porque tem criado na mídia e nosso convívio social muitos conflitos, Principalmente os motoristas que colocam o carro, numa vaga que tem esse sinal que nós estamos vendo ali, reservado para deficientes e idosos, Ah, mas é 5 minutinhos, já volto. A desculpa não é válida, gente. A pessoa, quando precisa estacionar, ali é um local que, inclusive, é uma vaga maior, onde a pessoa para, onde tem aquela tarja amarela, é onde a pessoa tem mais espaço para poder se deslocar. Muitos motociclistas acabam também colocando sua moto ali, então não é permitido. Temos o sinal de proibido parar, que é o E com 2x, proibido qualquer sinalização de buzina, normalmente próximos de hospitais, e a placa de perigo, Então, nós vamos ver um pouquinho a respeito desses sinais, dessas placas e das normas de segurança do nosso país. Nas escolas, hospitais, lojas, farmácias e prédios públicos, encontramos sinais ou avisos como é proibido fumar, primeira placa. Cuidado com o piso molhado. A gente vê muito essa sinalização em shopping centers, em lojas de departamento. As pessoas estão fazendo a limpeza e normalmente o piso fica escorregadio. Então esse é o sinal que a gente precisa prestar atenção. Sinal de silêncio nos hospitais, em caso de incêndio, não use o elevador, use as escadas. Silêncio, não buzine, respeite a fila, respeite a faixa de segurança, aguarde sua vez na fila, não fure a fila. Então são regras, gente, que são muito importantes para a nossa educação e etiqueta social e também que servem para a nossa segurança e saúde. Vamos falar então, portanto, da linguagem não verbal, que até agora nós vimos sinais e que tem muita informação que são relevantes para a nossa convivência social, mas que não tem nada de verbal. Quando se fala em linguagem, é comum pensar no uso das palavras ditas ou escritas, chamadas linguagem verbal. No entanto, a comunicação humana não se resume à utilização de palavras. O ser humano, para se comunicar, utiliza também de linguagem não verbal, ou seja, a linguagem pautada em recursos como sinais, símbolos, sons, gestos, imagens, fotografias, pinturas, esculturas e etc. A gente vê muitas pessoas portadoras de deficiência auditiva e que elas se utilizam do sinal de Libras, São sinais que eles se utilizam porque não conseguem transmitir a linguagem verbal. Então fazem parte desse universo vários tipos de comunicações e sinais. Vamos dar uma olhada em alguns deles.
Linguagem não verbal. Então vamos ver a origem dessa palavra. Verbal, do latim verbalis, cuja origem vem do termo verbum, que significa palavra. A linguagem verbal é, pois, aquela que utiliza palavras. Aí tirada do dicionário, fonte São Paulo, Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, SBCT, São Paulo, 2020. Acidente de trabalho. É fato que em todos os lugares estamos sujeitos a sofrer acidentes, até mesmo em casa. A gente vê muitas crianças se acidentando, né, com remédios, tomando remédios que não são adequados, às vezes até ingerindo produtos de limpeza e higiene pessoal, né, gente? Não é difícil conhecermos pessoas que já se acidentaram em casa, na rua, no local de trabalho, na estrada, não é mesmo? Quando um acidente acontece, é muito comum atribuir sua causa ao descuido da própria pessoa, ou mau estado do local, ou uma falha mecânica nos equipamentos. Enfim, procura-se sempre o culpado do acidente, mas normalmente se esquece de pensar em como ele poderia ser evitado, isto é, o que poderia ser feito para tomar aquelas condições mais seguras. Então é isso, todo acidente sempre se procura um culpado, né, gente? Mas em vez de procurar os culpados, é importante que a gente verifique quais são as ações que a gente pode tomar que podem evitar que a gente possa se machucar ou se acidentar, ou possa colocar a vida de familiares dentro de casa em risco, ou até colegas de trabalho, não é isso? Aqui nós temos um exemplo de um acidente que ocorreu na construção civil, que é um local que até hoje acontecem muitos acidentes, sejam por condições inseguras no ambiente de trabalho, sejam porque os colaboradores, os trabalhadores, não usam as EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que nós vamos estar falando hoje nesta aula. Acidente de trabalho. Vejamos o que diz Leonardo Boff, 1938, né, foi a data de nascimento dele, e que, portanto, está vivo. É o teólogo, escritor e professor universitário. E vamos ver o que ele fala sobre esse assunto. O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que o momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Então, nós temos aqui uma imagem de outro acidente, né? Numa obra de construção civil e que nos remete o que o Leonardo Boff está nos dizendo, que a questão de segurança no trabalho é responsabilidade de todos nós, né? E é um ato de consciência. Tudo que eu estou fazendo, preciso prestar atenção para evitar um acidente. Por exemplo, deixar algum objeto numa situação que pode cair, né? Jogar algum objeto que possa fazer a outra pessoa escorregar e assim por diante. Então nós precisamos tomar muito cuidado no ambiente de trabalho. Então vamos a seguir ver essas condições que nós podemos nos responsabilizar para evitar acidentes. Segurança do trabalho. Normas reguladoras, NR, Ministério do Trabalho e Emprego. Você sabia que o Ministério do Trabalho e Emprego estabelece por meio de portarias algumas normas regulamentadoras, NR, com a finalidade de definir parâmetros para as condições de trabalho e também para a prevenção de acidentes? Se quiser saber mais a respeito de alguma norma reguladora, né, visite o site do Ministério do Trabalho e Emprego, disponível aqui no endereço eletrônico e que nós acessamos no dia 13 de junho de 2020. Segurança do trabalho. Normalmente, a questão de segurança do trabalho, do local de trabalho, é responsabilidade do empregador. Então, o empregador que tem que criar um ambiente de trabalho que tenha as condições necessárias para que ninguém se acidente. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA,
a sigla dessa comissão, também cuida da segurança em cada empresa, até porque a legislação trabalhista assim o determina. Então nós vamos falar daqui a pouco, um pouco mais sobre a CIPA. Ela é um órgão que funciona dentro, portanto, das organizações, dentro das empresas. E nós vamos ver como é que elas são organizadas e que são muito importantes para a prevenção de acidentes. Mas e o trabalhador? Como é que fica o trabalhador com relação à segurança do trabalho? Estamos vendo aqui uma charge mostrando, para que os trabalhadores tomem cuidado para não se acidentar. Com certeza, precisa ser cuidadoso e observar todas as normas de segurança. Tem de cuidar de si e dos outros. É possível afirmar, então, que para evitar acidentes, pelo menos 3 aspectos precisam ser observados: local de trabalho, que é de responsabilidade do empregador; os equipamentos, é responsabilidade do empregador e também do empregado na maneira correta de utilizá-los, e também das pessoas. Então, a questão de segurança do trabalho é multifatorial, envolve todos que estão ali no ambiente de trabalho. Segurança do trabalho, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, então a CIPA. O que seria a CIPA? Toda empresa com mais de 20 empregados deve ter uma CIPA, formada por trabalhadores eleitos pelos colegas. CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e tem em vista a prevenção de acidentes e doenças relacionadas no trabalho. Busca harmonizar o trabalho e a prevenção da vida e saúde dos trabalhadores. Então está bem claro, gente, que a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é um órgão que é eleito pelo próprio trabalhador e que toda empresa com mais de 20 trabalhadores deve ter, e que visa diariamente observar essas questões para evitar que as pessoas se machuquem no ambiente de trabalho. Segurança do trabalho. O local de trabalho. Se o empregado realiza seu trabalho em local sem a necessária segurança para os profissionais, como a gente está vendo aqui nessa charge, a gente vê uma secretária subindo nas escadas, uma escadinha aqui sem a mínima condição de estabilidade, outra pessoa desatenta aqui, vocês podem perceber que aqui todo mundo desatento, a desatenção pode gerar acidente no trabalho, Isto é, sem equipamentos e instalações adequadas, pode-se dizer que está em um ambiente de risco, em uma condição insegura de trabalho. Então aqui é uma charge mostrando isso, o que seria uma condição insegura de trabalho. Seria um local que qualquer falta de atenção a gente pode vir a se acidentar. Algumas medidas podem tornar o local de trabalho mais seguro, Sinalização de segurança. Existe uma norma que determina quais cores devem ser utilizadas na segurança do trabalho. É a norma reguladora número 26, sinalização de segurança. Dessa forma, o uso das cores é unificado em todos os estabelecimentos. Conheça o que ela diz. Então, daqui para frente, nós vamos ver algumas sinalizações que nós encontramos nas indústrias, no comércio, varejista, encontramos também empresas e todo o ambiente de trabalho no Brasil que devem obedecer então essa norma reguladora, Então vamos lá, 26.1, cor na segurança do trabalho. 26.1.1, devem ser adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes. As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos, devem atender ao disposto nas normas técnicas oficiais. Então estamos entrando em contato com as leis, 26.1.3. A utilização de cores
não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes. 26.14, o uso de cores deve ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao trabalhador. Olha que interessante. Todo ambiente de trabalho deve ter sinalização, mas não deve chamar a atenção do trabalhador a fim de criar distração. Eu não sei se vocês sabiam, dentro da psicologia do trabalho, no ambiente de trabalho, a cor que menos gera fadiga no ser humano é o verde, né? A natureza é sábia. Por isso que a gente vê em muitas indústrias as máquinas na cor verde, para que o trabalhador não sofra fadiga, né? Então nós temos aqui a referência, né? Que é o Ministério do Trabalho e do Emprego, Brasil, norma regulamentadora, no 26, sinalização de segurança, disponível então nesse link, se alguém quiser se aprofundar. Segurança do trabalho, prevenção e combate a incêndios. O ideal é que nunca ocorra um incêndio no ambiente de trabalho. No entanto, é preciso saber evitar que o fogo se inicie, e caso isso não seja possível, é necessário saber combatê-lo com rapidez e eficiência. Por isso que existe a CIPA. A CIPA é um órgão, então, dentro das empresas, e os seus funcionários, né, que representam a CIPA, têm o devido treinamento para utilizar esses equipamentos de segurança, como são os extintores de incêndio. Nós temos extintor para equipamentos elétricos. Você sabe que equipamentos elétricos a gente não pode jogar água, pode dar um curto-circuito e ainda piorar mais a situação, pode gerar explosão. Nós temos extintores de incêndio para foco de incêndio comum, né? E extintores de incêndio que usam espumas, né? Então, para cada um desses extintores existe uma norma técnica, uma maneira correta de utilizá-lo. Então, nós precisamos ter essas informações e participar dessas reuniões da CIPA para saber como utilizar esses equipamentos. E eles também promovem regularmente, né, simulação de incêndio para que as pessoas saibam como agir de maneira racional e equilibrada para não gerar conflito e gerar também problemas, né? Se a gente não tiver uma organização para evacuação dos prédios em caso de incêndio, as pessoas podem ficar presas, né? No entanto, é preciso saber evitar que o fogo se inicie, né? Então, combater um fogo com eficiência, então, vai depender desse treinamento. Em geral, os incêndios começam em pequenos focos. Então, incêndio, gente, não começa assim um fogaréu. Sempre começa em pequenos focos, que vai se alastrando caso não seja combatido, né? E se a gente souber como combatê-los, podemos evitar acidentes maiores. Segurança do trabalho. Em nosso ambiente de trabalho, poderemos encontrar alguns símbolos com informações quanto a risco de incêndios. Essa sinalização costuma ser composta por informações de proibição, de alerta e de orientação e salvamento. Aqui eu coloquei uma imagem bastante alegórica representando vários símbolos, né? A gente vê aqui esse símbolo com a caveira, que é perigo de morte. Normalmente, equipamentos de alta tensão têm esse símbolo, né? O símbolo de atenção, o símbolo de proibido fumar, um símbolo de extintor de incêndio, o símbolo de equipamentos, a necessidade de utilizar equipamento de segurança, no caso a bota, o óculos, né? Vamos prosseguir com a nossa aula então. Vamos ver alguns desses símbolos que podemos encontrar em nosso ambiente de trabalho. E vale muito a pena saber o que significam, afinal, em nossas vidas que podem estar em risco, as nossas vidas e a vida de nossos colegas de trabalho. Então nós temos o código 1, proibido fumar, bastante evidente, a gente vê em vários locais hoje em dia. Hoje é proibido a utilização de cigarro do fumo, né, em ambientes fechados, né? Nós temos o código número 2, proibido produzir chama, né, em locais que tem gases, né, comburentes.
combustíveis principalmente. Posto de gasolina tem esse símbolo, né, gente? Pode ocasionar um acidente. Código 3, proibido utilizar água para apagar fogo. Como eu falei, equipamentos elétricos ou eletrônicos. Tem esse símbolo. Você jogar água ali, você vai causar ainda mais dano no ambiente até uma explosão. O código 4, proibido utilizar elevador em caso de incêndio. Por que, gente? Porque o elevador pode sofrer pane elétrico e você ficar preso dentro do elevador e ser acometido pelo incêndio, né? Nós temos, voltando aqui, gente, me lembrei nesse caso, né? Na década de 70, década de 70 e 80, tivemos grandes incêndios na cidade de São Paulo. Um deles foi no edifício Joelma. Nós tivemos o caso de 13 pessoas que ficaram presas dentro do elevador e morreram incineradas, né? Infelizmente foi uma fatalidade e que ficou marcado no nosso país. Então, em caso de incêndio, jamais utilizar elevadores, usar a escada de incêndio, né? Usar a saída de emergência. Agora vamos para a sinalização de alerta. Então temos o código 5, que é o alerta geral, para se prestar atenção. O código 6, cuidado, risco de incêndio. Então, onde tem essa sinalização, nós temos que evitar o uso de qualquer tipo de faísca, como isqueiro, fósforo, ou uso de cigarro, né? Temos o código 7, como, né, veja o símbolo, né, parece uma explosão, é um risco de explosão, local perigoso. Normalmente são locais onde existe tubulação de gases. Se houver um escape de gás ali, qualquer faísca pode gerar uma explosão. Nós já tivemos acidentes desse tipo no estado do Rio de Janeiro, né? Subterrâneo, onde houve vazamento de gases da Comgás e uma mínima faísca fez explodir toda uma galeria subterrânea, colocando a vida de muitas pessoas em perigo e houve muitas mortes, né? Não faz muito tempo. Então, ali a gente encontra esse tipo de sinalização. O código 8, cuidado, risco de corrosão. Normalmente, em locais onde existe não só gás, mas líquidos ácidos, né? E a gente vê isso em indústrias químicas, principalmente. O código 9, cuidado, risco de choque elétrico. Continuando, prevenção e combate a incêndios. Código 12, saída de emergência, né? O código 13 também, saída de... Qual a diferença? O código 12, saída pela direita. Lembra o desenho animado do Leão da Montanha, né? Então, onde que está a saída? A saída está à direita. Código 13, a saída está à esquerda. Saída de emergência. Depois nós temos aqui o código 14, mostrando onde que ficam as escadas de emergência, né? Então, nós temos aqui as várias possibilidades. Você pode descer pela esquerda, pode descer pela direita. Às vezes tem que subir, né? Às vezes o prédio está subterrâneo, você para sair e fazer o processo de evacuação, você tem que subir ou pela direita ou pela esquerda, né? E nós temos aqui o código 14, que é a saída para cima. Então temos as várias orientações e salvamento. Sinalização agora de equipamentos. Temos o código 22, telefone ou interfone de emergência. Código 23, extintor de incêndio. Então, normalmente temos uma placa grande sinalizando aonde encontrar com mais facilidade um extintor, né? O código 24 é um mangotinho, é mangueira de incêndio, né? Usado por muitos bombeiros. Temos isso aqui, principalmente a gente encontra em escadarias e prédios, né? De construção civil, né? Código 26, hidrante de incêndio. E o código 25 aqui, abrigo de mangueira de hidrante. Classes de incêndio, métodos de extinção e extintores. Como eu estava falando no início da aula, né? A gente tem que saber que existem vários tipos de incêndio e como utilizá-los e para que cada um serve. Então temos a classe A, né? Que são os extintores para sólidos que queimam e deixam resíduos.
Quais são esses sólidos? Madeira, papel, tecido, borracha e carvão. Método de extinção por resfriamento. Quais são os extintores? Água, espuma química e espuma mecânica. Então, quando a gente vê, né, esse símbolo no extintor de incêndio, que é o verde com a letra A, então são extintores voltados para madeira, papel, tecido, borracha e carvão, que são sólidos que geram resíduos, né, e que podem alastrar o incêndio. Vamos ver agora a categoria B, que o símbolo então é na cor vermelha. São líquidos que queimam e não deixam resíduos. Então, né, gasolina, álcool, diesel, thinner, tinta, graxa e acetona, né? Como é que é o método de extinção? Você retira o oxigênio por abafamento. Então, quais são os extintores que são a classe B? Gás carbônico, pó químico, seco, espuma mecânica, né? Então, esse é o extintor mais adequado, por exemplo, para apagar incêndios em indústria de tinta, indústrias que utilizam líquidos explosivos, né? E vamos então para a última categoria, que é a classe C, que é o símbolo azul. Nós estamos vendo um fio, né? São os equipamentos elétricos que estão ligados a uma unidade de rede elétrica. Então, nós temos quadro de distribuição de eletricidade, equipamentos elétricos, fios sob tensão. Podemos ter um incêndio, inclusive, num computador. Podemos ter um incêndio em algum equipamento eletrônico ligado à tomada, né, gente? Como é que é o método de extinção? Por abafamento. Quais são os que podem ser utilizados em equipamentos eletrônicos? São os extintores de gás carbônico e pó químico seco. Preferível usar o gás carbônico, porque ele não vai gerar dano no equipamento. O pó químico, em última necessidade, se não houver o gás carbônico, porque ele vai destruir, né? Você vai jogar o pó químico, ele vai corroer todo aquele equipamento e vai extinguir o incêndio. Vamos ver outros símbolos, classes de incêndio e métodos de extinção e extintores, né? Temos então o símbolo amarelo, alaranjado para amarelo, né? Tipo de materiais, metais pirofóricos. Piros do grego significa fogo, né? E fórico, que gera explosão. Então, são metais que pegam fogo. Exemplo, magnésio, zircônio, titânio, alumínio em pó e antimônio, né? Qual o método de extinção? Por abafamento. Quais são os extintores? Pó químico seco especial. Então vai ter esse símbolo aí, né? É um símbolo amarelo com uma engrenagem. Depois só o símbolo amarelo. Então, tipo de material, materiais radioativos. Exemplo, césio, urânio, cobalto, tório e rádio. Então, são as pessoas que trabalham principalmente em empresas radiológicas, né? Você vai encontrar esse material. Então, laboratórios que fazem exames, né, laboratoriais e que tiram radiografias, pode acontecer um acidente. Acionar o corpo de bombeiros no 193, né? O último tipo aqui que nós estamos vendo, representando pelo preto e a letra K, gordura animal e óleo vegetal em estado líquido ou sólido. Então, exemplo, óleo de cozinha, comercial e industrial. Então, são locais que armazenam esse tipo de produto para reciclagem, né? Pode pegar fogo e dificilmente se consegue apagar o fogo rapidamente, né? Porque tem o risco da explosão. O método de extinção é por abafamento e o extintor de base alcalina. Então, a fonte é Serviço Social do Transporte, que é o SEST, né? Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT. Curso para Operador de Transporte de Cargas, Brasília, SEST-SENAT 2011. Então, a nossa aula de hoje versou sobre segurança no trabalho. Nós vimos a importância de que cuidar do ambiente de trabalho para a nossa saúde e a saúde de nossos colegas de trabalho é fundamental. Vimos a disposição das normas regulamentadoras 26, que vão falar a respeito do uso de cores
e sinalização das pessoas para prevenção e combate do incêndio. Vimos também a utilização dos vários tipos de extintores e assim nós temos uma informação importante para a manutenção da nossa saúde e segurança no trabalho. Eu agradeço a participação de todos vocês e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.